Mais uma bomba, meus amigos e amigas do YouTube, relativo ao governo do Estado de São Paulo sob a jurisdição do Tarcísio Gomes de Freitas, o governador do Estado de São Paulo, o fascista bolsonarista, né? Que tem vendido o Estado de São Paulo, tem terceirizado as administrações das escolas públicas estaduais e agora mais essa bomba em uma semana que ocorreu, a semana anterior ocorreu o esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda, onde auditores fiscais intermediavam agilidade nos processos dentro da Fazenda para retorno de créditos tributários para empresas do comércio varejistas, como a Ultrafarma de Sidney Oliveira e a Fast Shop de Mário e outras empresas envolvidas, onde houve um desvio de mais de R$1 bilhão de propinas para esse auditor fiscal, fora outras propinas para outros auditores fiscais. Mas eu quero vos falar sobre essa crise na educação de São Paulo que vem ocorrendo desde o início da gestão de Tarcísio Gomes de Freitas com o secretário bolsonarista, o secretário dele, o Renato Feder, que foi secretário do Ratinho Júnior na gestão anterior, do governo anterior de Ratinho Júnior. Ou seja, aí agora ele é secretário de Educação de São Paulo. O que ocorre? Está havendo trabalho escravo, trabalho sem remuneração praticamente, com uma remuneração muito pequena, acima dos horários legalizados para que o menor aprendiz possa trabalhar, sem registro em carteira, sendo alocados para empresas da cidade de Porto Feliz, da região de Itu, de Sorocaba. E eu vou ler essas reportagens para vocês, meus amigos e amigas do YouTube, para que vocês compreendam a gravidade da situação. Justiça concede liminar contra o Estado de São Paulo por exploração de trabalho de alunos de escolas públicas. Aqui, ó. Denúncia foi feita pelo MPT de São Paulo, divulgação MPT. Aqui, vamos lá. A Justiça concedeu decisão liminar contra o Estado de São Paulo após denúncia do Ministério Público do Trabalho sobre exploração de trabalho de adolescentes. Segundo o MPT, escolas públicas da cidade de Porto Feliz, interior paulista, intermediavam a contratação de alunos por empresas locais para atividades laborais em jornadas além do permitido, sem registro de jovem aprendiz. Segundo as investigações, estudantes foram contratados para trabalhar em setores como construção civil, fazendas mecânicas, indústria têxtil, marcenaria, empresa de borracha, exerciam atividades como ajudante de caminhão, babá e cuidador infantil. Em alguns casos, estudantes trocaram de turno para o período noturno para poder exercer a jornada de trabalho. Ao menos 3 adolescentes de 15 anos trabalhavam sem contrato de aprendizagem em jornadas acima do permitido. Um deles trabalhava por 10 horas diárias. O primeiro presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, POS, Fábio de Moraes, disse que a instituição condena com veemência a situação registrada em Porto Feliz e destacou que a educação deve ser oferecida com condições para todos. Enquanto não tem essa situação que seria ideal, defendemos que o Estado mantenha os noturnos abertos para o aluno trabalhador, porque infelizmente essa é a realidade que nós vivemos. Agora, deturpar a lei do Estado para a criança trabalhar mais e mais cedo é um absurdo, um crime. A Justiça tem que agir com tolerância zero, lugar de criança na escola, disse ao Brasil de Fato. A decisão liminar foi emitida pelo Juizado Especial de Infância e Adolescência de Sorocaba, GEA, vinculado à Justiça do Trabalho, e determina que o governo do Estado suspenda a contratação de adolescentes para atividades não permitidas para menores de 18 anos ou que estejam em situação de desvirtuamento de estágio. A decisão deve ser divulgada em todas as escolas do Estado. O deputado acionará os responsáveis. O deputado estadual Carlos Janás, do PSOL São Paulo, afirmou ao Brasil de Fato que vai acionar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a leste dos responsáveis para que explique esse gravíssimo caso de afronta aos direitos e à dignidade dos adolescentes que estudam na rede estadual. Para Janás, o governo estadual comete crime contra toda a legislação vigente no país a respeito da clara proibição do trabalho infantil e de adolescentes. Ao MPT, a diretoria de ensino de Itu, responsável pela região de Porto Feliz, diz que as escolas locais estão inseridas em contexto social financeiro vulnerável e o salário do aluno tem sido a única fonte de renda para suprir carência alimentar nas residências, já que muitos pais estariam desempregados. Existe um processo mais elaborado para a contratação de menor aprendiz e que não são todos os alunos que conseguem aprovação, prosseguiu. O Brasil de Fato entrou em contato com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e não obteve retorno aos questionamentos até a publicação desse texto.
Caso haja resposta, a reportagem será atualizada. A denúncia do MPT é gravíssima. Além da indenização que o Estado precisa ser condenado a pagar, e vai pagar, né? Porque já foi condenado a pagar R$ 2 milhões. Por danos morais, os agentes públicos envolvidos nessas intermediações irregulares para a exploração do trabalho infantil precisam responder por improbidade administrativa e serem demitidos a bem do serviço público, eu devo enfatizar, por estarem cometendo atos ilícitos e ilegais diante da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destacou o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em Direitos da Infância e Juventude e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse caso serve de alerta para que os conselhos tutelares, auditores de trabalho e procuradores do MPT verifiquem esses casos em outras regiões e cidades. Também deve-se verificar se os fatos ocorridos sob orientação ou autorização da Secretaria de Estado de Educação, completou, editado por Nicolau Soares. Mas está muito bem claro, explícito nessa situação, que há conivência do secretário Renato Feder. Renato Feder, esse, como eu falei, é dono da Multilaser, da empresa Multilaser, foi a CEO da empresa até 2018 e depois assumiu a Secretaria de Educação no governo do Ratinho Júnior, outro bolsonarista extremista de direita do Paraná, e depois foi convidado pelo Tarcísio Gomes de Freitas, ou Tarciboso, a assumir a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E está fazendo um verdadeiro sucateamento das escolas públicas estaduais, privatizando as diretorias, tirando o poder de decisão dos professores sobre o currículo escolar, colocando tecnologias, seus computadores, vendendo seus computadores com licitação fraudulenta da parte do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, para comprar equipamentos, mais de 30 milhões de reais, sem licitação, ilegal. Comprou o material da empresa de Renato Feder, a Multilaser. É isso aí. E aqui, continuemos porque é importante frisar muito bem para que vocês entendam a gravidade da situação. Amigas e amigos do YouTube, Justiça determina que escolas estaduais de Porto Feliz deixem de intermediar contratações de adolescentes sem registro do menor aprendiz. A Justiça determinou que as escolas públicas de Porto Feliz deixem de intermediar contratações de adolescentes para exercer atividades proibidas para menores de 18 anos que estejam em situação de desvirtuamento de estágio quando o estagiário exerce funções além de sua formação. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as escolas estaduais de Porto Feliz estariam intermediando a contratação de estudantes para trabalhar em empresas da cidade sem registro de menor aprendiz com jornada de trabalho acima do permitido, estudando com atestados irregulares em todas as escolas do ensino médio da cidade. A investigação coletou uma série de solicitações para mudança de turno para o período noturno por conta da jornada de trabalho e constatou que parte dos alunos trabalham em atividades proibidas pelo Decreto Federal 6.481, que lista as piores formas de trabalho infantil, segmentos econômicos que não podem contratar menores de 18 anos. Conforme o MPT, ao longo dos últimos anos, estudantes de Porto Feliz trabalharam em setores como construção civil, fazendas, mecânicas, indústrias, têxtil, mercearia, empresa de borracha, exercem atividades como ajudante de caminhão, babá, cuidador infantil, dentre outros. A formação de nossas crianças e adolescentes tem que ser na escola, em casa. Terem acesso a todos os equipamentos de lazer, atividades culturais, para a formação completa do ser humano, para que quando completar 18 anos tenham embasamento profissional, filosofal, intelectual para poder exercer suas atividades profissionais, e não antes dos 18 anos. Então é proibido. A criança pode se enquadrar, o adolescente a partir de 12 anos, 12 ou 13 anos, não me lembro muito bem, trabalhar de manhã, estudar à tarde, meio período, e ganhar quase um salário mínimo. E registrar devidamente, amparado na lei da ECA, Instituto da Criança e do Adolescente e do Menor Aprendiz. Mas isso não estava ocorrendo. Estava realmente tendo trabalho escravo com permissão do governador Tarcísio Gomes de Freitas e do seu secretário de Educação, Renato Feder. É isso que está acontecendo. Como a propina que eles fizeram vista grossa na Secretaria da Fazenda para beneficiar empresários esses que muitos financiaram a campanha de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo de São Paulo. Então, ele não ia mexer nesse vespeiro, ele não ia... Os caras está de mãos atadas. Ele está com a corda no pescoço, Tarcísio Gomes de Freitas, com esses vários escândalos de suas secretarias. É isso que acontece quando o povo paulista elege bandidos corruptos, bolsonaristas, para governar São Paulo, e a maioria dos deputados estaduais que votam com esse governador. Esse governador
repressora, que usa sua polícia para matar e assassinar pretos e pobres nas periferias, a polícia militar do estado de São Paulo, que são um esquadrão da morte a serviço do governador. É isso. E a educação tem deixado a desejar. Muitas escolas com infiltração, abandonadas. Ele mostra alguns modelos de escolas perfeitas que ele constrói com dinheiro público e depois quer terceirizar essas escolas, privatizar, ainda cobrar de seus filhos, de seus netos, cobrarem taxas para estudar em escolas públicas. É isso que vai acontecer. Se esse verme parasita, sanguessuga do Tarcísio Gomes de Freitas continuar mais 4 anos no governo de São Paulo, a partir de 2027. É isso que vai acontecer. Então, vocês abram os seus olhos, povo paulista, eleitorado de São Paulo, para que não coloque esse cara de novo e demita e mande ele de volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é o Rio de Janeiro, porque ele é um miliciano, é um fascista que deve ficar lá no Rio de Janeiro e deve entrar para a história, para o lixo da história da política brasileira. É isso que tem que acontecer com ele e com todos os bolsonaristas. Mas vamos lá continuar abordando esse assunto, porque é de fundamental importância. Então, eles trabalhavam em indústrias muito insalubres, que comprometiam a sua evolução física dessas crianças. Ao menos 3 adolescentes de 15 anos que pediram mudança para o período escolar no turno de trabalho sem contrato de aprendizagem em jornada além do permitido. Um deles trabalharia jornada de 10 horas, trabalhando com jornada de mais de 10 horas diárias. Além disso, o MPT constatou que as escolas fomentam o desvirtuamento de estágio, uma vez que pelo menos 7 adolescentes de 17 anos trabalham sem contrato formalizado. Nesse cenário ficaram evidenciadas as irregularidades, bem como o papel fundamental do Estado nas aludidas contratações realizadas ao arrepio da lei. Hora toda, como intermediário ou fomentando as contratações, afirmou o procurador Gustavo Iso Ricardo, que ajuizou o pedido ao Ministério Público. Em posicionamento enviado ao MPT, a diretoria de ensino de Itu, responsável pela região de Porto Feliz, informou que as escolas estão inseridas em contexto social e financeiro vulnerável, que o salário do aluno tem sido a única forma de renda para suprir carência alimentar nas famílias, uma vez que muitos pais se encontram desempregados. E daí que estão desempregados, o Estado é obrigado a amparar essas famílias. Tem a Bolsa Família, do governo federal, é só cadastrar, tem programas do Estado de São Paulo, então tem que utilizar esses benefícios sociais para parar essas famílias desempregadas, não colocar crianças para trabalhar e para garantir o sustento de suas famílias. É uma inversão de valores. Aqui, ó, o que saiu na Globo News, Sorocaba e Jundiaí. A responsabilidade do Estado, São Paulo, por meio de suas diretorias regionais de ensino e escolas, é evidente. A atuação das escolas na intermediação, o fomento dessas contratações regulares, mostrou-se essencial para a ocorrência das violações. O argumento do réu é que o contexto social financeiro vulnerável justificaria tais práticas inadmissível. Quando a família não consegue prover o sustento, cabe ao Estado assisti-la, sendo inaceitável transferir esse dever para a própria criança. A exploração do trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, impedindo a frequência escolar e qualificações futuras. Este é o governador que explora crianças. Tarcísio Gomes de Freitas, aqui é a cara desse fascista, desse repressor, desse bolsonarista, amante da ditadura militar, apoiador do golpe institucional contra o Estado Democrático de Direito, que quer que o Bolsonaro e todos os demais golpistas sejam iniciados. Aqui, ó, a cara dele. Então, vamos continuar aqui, eu vou mostrar aqui outra foto do Tarcísio Gomes de Freitas, aqui, ó. Deixar bem registrado essa cara, esse cara mijado aqui, ó. Aqui, ó. Esse bandido no governo de São Paulo, que sucateia as instituições públicas. É isso aí. Então, o que eu queria falar nessa manhã, eu tinha que falar, depois eu vou falar sobre outro vídeo em outra oportunidade, daqui a pouco, sobre o viralatismo do Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que o governo do Brasil deve entregar de mãos beijadas toda a nossa riqueza para os Estados Unidos, para Donald Trump. Mas isso é matéria para outro vídeo. Ao menos 3 adolescentes, como eu disse. Então é isso aí. A decisão do juiz Valdir Rinaldi da Infância também impôs ao Estado que haveria caso haja pedidos de alteração de turno escolar. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a decisão
deve ser divulgada em todas as escolas estaduais do estado de São Paulo, mas a ação civil pública foi ajuizada após constatar as irregularidades nas escolas de Porto Feliz. A multa diária por descumprimento é de 5 mil por obrigação reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, vocês viram, o governo vai ter que pagar 2 milhões a títulos de danos morais em ação civil pública que apurou a intermediação de escolas estaduais de Porto Feliz na contratação de estudantes como aprendizes em atividades de trabalho proibidas para menores de 18 anos. Então é isso, ó. E aqui tem a ficha criminal de Renato Feder, que está disponibilizado no Wikipédia. Renato Feder, 28 de julho de 1978. Ele tem 47 anos, 28 de julho de 1978, nascido em São Paulo. Ele é administrador de empresas, professor e empresário brasileiro, serviu como secretário de Educação do Paraná de 2019 até 2022, durante o primeiro governo de Ratinho Júnior. Desde 2023 é secretário de Educação do Estado de São Paulo. Durante o governo Tarcísio é acionista e serviu como CEO da Multilaser de 2003 até 2018. Em 2019, a convite do governador, eleito Ratinho Júnior, se tornou secretário de Educação do Paraná, conseguindo levar o estado de 7º lugar em 2017 para o primeiro lugar em 2021 no ranking do IDEB, ganhando destaque nacional. Permaneceu no cargo até dezembro de 2022. Em 2023, assumiu a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Livro de Renato Feder. Educação para o Futuro, passo a passo para construir uma gestão educacional. Educação para o Futuro, passo a passo, é o livro lançado em 2023 por Renato Feder, secretário de Educação do Estado de São Paulo. A obra apresenta um guia detalhado sobre como implementar uma gestão educacional eficiente e orientada para resultados. Feder compartilha suas experiências, estratégias desenvolvidas ao longo de sua carreira, destacando métodos inovadores para melhorar a qualidade da educação. O livro é dividido em capítulos que abordam temas essenciais como a gestão de recursos, a formação de professores, o uso de tecnologia na educação e a avaliação de desempenho escolar. Cada capítulo oferece uma combinação de teoria e prática com exemplos reais e recomendações práticas para gestores educacionais. No entanto, críticos apontam que a obra promove uma visão empresarial da educação baseada em métricas quantitativas e gestão por resultados, que desconsidera aspectos pedagógicos essenciais. A abordagem de Feder reduz a complexidade do ensino a indicadores superficiais, ignorando o papel da autonomia docente do pensamento crítico na formação de estudantes. Além disso, sua visão tecnocrática tem sido associada a práticas autoritárias que priorizam o controle e padronização em detrimento de uma educação verdadeiramente humanizadora. Controvérsia. Enquanto secretário de Educação do Paraná desenvolveu um método que chamava de antipatriotas as pessoas que combateram as ditaduras militares na América do Sul. O slide criado por empresa contratada pelo Estado falava sobre a Operação Condor. Ao assumir a Secretaria de Educação do Estado, São Paulo anunciou a contratação da plataforma Alura, para disponibilizar aulas sobre tecnologia para os alunos de São Paulo a um custo de R$30 milhões sem licitação. Aqui, dinheiro sem licitação, superfaturado. Dinheiro que foi para o bolso automaticamente também do Tarcísio Gomes de Freitas e de seu secretário Renato Feder. Dinheiro público que eles roubam descaradamente da população paulista. Outra controvérsia envolvendo o secretário foi a instalação do aplicativo Minha Escola nos celulares dos professores estaduais de São Paulo sem o consentimento desses, o que violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo recebeu as reclamações após professores constatarem a presença do aplicativo sem que eu tivesse instalado, tanto nos chips distribuídos durante a pandemia do Covid-19 quanto nos chips pessoais. A Secretaria de Educação, por sua vez, informou que abriu o procedimento administrativo para apurar o ocorrido. Depois do governo de Tarcísio de Freitas anunciar a saída do Programa Nacional do Livro Didático e a digitalização do material escolar, foi distribuído aos alunos da rede estadual material didático com erros factuais, dentre eles a informação de que haveria praia na cidade de São Paulo, a capital fica a pelo menos 70 quilômetros do litoral, a informação de que a Lei Áurea teria sido assinada por Dom Pedro II, na verdade foi por Princesa Isabel, a informação de que doenças como Parkinson e Alzheimer poderiam ser transmitidas pela água ou por metais pesados. Não há pesquisa científica conclusiva nesse assunto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu os materiais que continham erros. Ou seja, vocês viram, pessoas de sã consciência que me assistem, porque os meus canais é para pessoas que pensam, que raciocinam. Não é para incautos, pessoas ignorantes, como os bolsonaristas, como os extremistas de direita, como esse eleitorado que diz não se envolver com política, mas vota errado aqui em São Paulo, nas demais cidades de São Paulo, Piracicaba, Presidente Prudente, no Brasil
em todos os estados brasileiros que votam errado, extremistas de direita e políticos de direita e bolsonaristas, que nada representam para o povo, somente são parasitas e sanguessugas que roubam o nosso dinheiro e não fazem nada pela população. É isso. Então, somente aprendam, pessoal, aprendam a votarem corretamente por paulista. Vocês votam muito errado. E isso é inadmissível. Crianças serem exploradas com o aval do governador do estado de São Paulo e com o aval do seu secretário de Educação e empresário, que querem desmantelar o ensino público e privatizar e vocês ficam quietinhos, povo. Se não sou eu que falo nas redes sociais, ninguém mais fala sobre isso aí. Tem que ser direto, olhar olho a olho nos meus olhos aqui, ó. Eu vou até tirar o óculos aqui, olha nos meus olhos castanhos escuros aqui. Isso é, vocês olharam, né? E agora eu vou colocar o óculos de novo. Isso aqui eu não estou falando. Eu estou falando para essa bolha bolsonarista, para esses incautos ignorantes. Eu quero que vocês assistam e aprendam a terem neurônios em lugar de coliformes fecais no cérebro de vocês, porque é isso que acontece com bolsonaristas. Não tem neurônios, não pensam, tem os neurônios cauterizados, necrosados, mortos. É isso que acontece. Então aprendam. Lugar de criança em casa, lazer, propiciar a essas crianças um crescimento sadio, com boa educação familiar e na escola, trabalho a partir dos 18 anos. Os pais, vocês se virem, pais, vocês têm que se virar, tem que criar seus filhos. Vocês não colocam filho ao mundo para ser seus serviçais, não colocam filhos no mundo para ser seus serviçais, para trabalharem para vocês. Isso nunca. É isso que acontece quando filhos tomam a responsabilidade dos pais para o sustento da família. É isso que acontece. Vou ficando por aqui, desejo a todos um bom final de manhã de quarta-feira, hoje é dia 20 de agosto, e voltarei em breve com mais outro vídeo. Esse vídeo estará disponibilizado no meu canal, Vivendo a Vida Intensamente, e também em uma das minhas páginas do Facebook. Darley Vanderlei Ferreira ou Darley Santos Ferreira Vanderlei. Curte, compartilhe, ative os sininhos para novas notificações e se inscreva nos meus canais. Vivendo a Vida Intensamente e Família Vanderlei, a vida é uma aventura. Muito obrigado. Sempre trazendo notícias fresquinhas para vocês, atualizadas. E essa é mais uma bomba desse governo fascista, miliciano, bolsonarista, aqui de São Paulo, com Tarcísio Gomes de Freitas na gestão do Estado de São Paulo, destruindo o Estado de São Paulo, inimigo da educação, inimigo da saúde, inimigo do povo paulista, do povo, amiguinho da elite, vendilhão do Estado, vassalo dos Estados Unidos, lambe-botas de Donald Trump, que quer que o Brasil entregue de mão beijada todas as nossas riquezas para os Estados Unidos. Diga amém para tudo, para Donald Trump. Mas Lula não vai fazer isso, jamais. É isso aí, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por me acompanhar e vou encerrando mais esse vídeo.